Olá. Normalmente nós pensamos que prestar atenção significa estar intelectualmente atento. Na verdade, prestar atenção é uma coisa muito mais complexa e muito mais profunda do que isso. Estar atento implica pensamento, implica emoção e percepção de um ou mais dos sentidos físicos. Estar atento envolve, sobretudo, a alma, porque é a alma que engloba, que inclui e combina e concentra e dirige os vários níveis de percepção: intelectual, emocional, físico, com seus diversos subníveis, porque o ser humano tem uma grande quantidade de lentes, uma grande quantidade de pontos de vista dentro de si, e é a alma mais ativa, menos ativa, mais lúcida ou mais distraída e ausente, que faz a coordenação possível desses níveis de observação de um objeto sobre o qual a gente medite ou um objeto que a gente tente observar. Assim, a ideia de que estar atento é uma questão intelectual, uma questão mental, uma questão pensamental, uma questão apenas do cérebro, é errado, é superficial. Em teosofia isso não existe. Em teosofia, a atenção é o ato de estar com a alma presente naquilo que se observa. Sendo que entende-se alma como conjunto dos modos de perceber de que nós dispomos. Então, quando o conjunto das nossas maneiras de perceber se concentra em um objeto de observação, ele se otimiza. Conforme o objeto, a nossa capacidade de observação se otimiza. Vai ser mais intelectual se o objeto for mais intelectual, vai ser mais emocional se o objeto for mais emocional, vai ser mais espiritual se o objeto for espiritual e etc. Então, nós mudamos, a nossa mente muda conforme aquilo que nós olhamos. É claro que uma pessoa menos atenta vai distorcer o objeto de observação. Vai olhar o objeto de observação sem uma grande capacidade de adaptar a sua própria mente e as suas próprias emoções ao objeto observado. Vai projetar neuroticamente ou ignorantemente, vai projetar aquilo que tem dentro de si sobre o objeto observado. Mas na medida em que nós aprendemos a desenvolver uma atenção propriamente dita, nós vamos ganhando uma espécie de lucidez aumentada, pelo qual nós projetamos menos o nosso próprio conteúdo sobre a coisa observada. E quando projetamos, somos mais conscientes da projeção. Por exemplo, se eu me concentrar durante algum tempo num objeto sagrado, num tema sagrado, eu posso observar como aquele tema sagrado desperta certos pensamentos e certos sentimentos em mim. Se eu for um sujeito limitado ao intelecto somente, imobilizar os meus sentimentos para poder estudar filosofia, então eu passo a ser o papagaio, né, que decora conceitos e não tem sentimentos a respeito. Se eu fizer isso, eu vou estar também projetando a minha própria paralisia no plano das emoções, a minha própria incapacidade de reagir diante do processo divino como alma. Mas, se eu tiver a capacidade de reagir nos vários níveis de consciência a um objeto divino, a um objeto sagrado, e me concentrar durante um certo tempo nesse objeto elevado, eu vou perceber como nascem em mim emoções elevadas, assim como nascem em mim pensamentos elevados. Essa é uma situação em que existe uma verdadeira atenção
Porque a verdadeira atenção envolve todos os meus níveis de consciência e não só um deles. Quando estamos falando em teosofia, é claro. Porque aí em teosofia ninguém pode avançar nem 1 metro, nem 2 metros, se não andar junto com as suas emoções, junto com as suas ações, e junto com os seus pensamentos, e junto com o lado espiritual, a dimensão espiritual da sua própria alma. Assim, a atenção verdadeiramente não é uma questão intelectual, não é uma questão de pensamento, não é uma questão de compreensão apenas no plano verbal. A atenção implica unidade com a coisa observada. Eu só posso compreender a coisa observada na medida em que a minha alma se desloca para dentro da coisa observada, na medida em que eu projeto ou coloco a minha alma naquilo que eu estudo, naquilo que eu observo. Assim é que se diz, né, que o estudante de teosofia deve ter a sua alma presente naquilo que ele estuda. Porque é a alma, em última instância, que é capaz de compreender as coisas. E isso vale para as pessoas. Eu devo estar com a minha alma presente na alma da minha esposa para eu poder compreender a minha esposa.